para subir. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós te amamos, Pai, por isso estamos aqui. Mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor entregou o seu Filho, Jesus, na cruz por nós, num dia como esse, e nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Então, Pai, no nome dEle eu te dou graças, e te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja nos assistindo, seja através do Face, fanpage, pela rádio, ou aqueles que vão assistir pelo YouTube. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fala com cada um segundo a tua vontade. Pois é o que nós te pedimos e agradecemos e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem, vamos lá. Eu quero aqui, nessa manhã, eu sei que ele não vai estar ouvindo, penso eu, né? Eu vou até fazer o seguinte aqui, vou fazer já uma coisa só, né? Deixa eu pegar aqui, aqui já mato um coelho, ou dois coelhos com uma paulada só. Temos que ser espertos, né? Não podemos bobear. Então, sendo assim, eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, que hoje tem uma pessoa... Tá aqui, ó. Muito bem, esse é um dia especial, né? Sexta-feira da Paixão, né? Mas também, nesse dia, Jesus morreu nesse dia, e nesse dia nasceu Eliseu de Oliveira, meu cunhado, o meu irmão, meu amigo, grande companheiro, de muito tempo. Jogávamos bola, brincávamos, gritávamos, mas sempre estávamos juntos. Eu sempre estava na casa dele. Quando a minha irmã principalmente estava viva, eu estava no Brasil. E esse dia, Eliseu de Oliveira está aí, né? Completando mais um ano de vida. Puxa vida, que legal, hein? É o Samarone, né? E Deus te abençoe, Eliseu. Eu nunca vou deixar de te amar, cara. Até que Jesus venha ou nos leve, eu estarei te amando. Você é meu cunhado, você é meu irmão, você é meu amigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muitos anos de vida, tá certo? Com saúde, que é o mais importante. Até o dia que Ele queira dar a nós o tempo nessa terra. Então, que Deus te dê saúde, paz, alegria. E olha, desfrute do teu dia, hein? Beijão no teu coração. Estou aqui ao vivo pela Rádio Alfa Internacional.com, ao vivo, nosso estudo bíblico em português. Um beijão. Fica na paz, Eliseu. Tchau, tchau. E nesse momento, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu cunhado, né? O Eliseu de Oliveira. Eliseu de Oliveira, Eliseu de Oliveira é o nosso cunhado e ele faz aniversário hoje. Então eu vou botar aqui, né, para que ele possa sentir uma alegria. Ele ficou viúvo, né, minha irmã foi embora, o Senhor levou, mas é uma honra poder a gente festejar, né, a vida, o aniversário, mais um ano daqueles que nós amamos. Não é verdade? É interessante. Então vamos fazer assim. Vamos ver agora o vaso, né? O que toca para nós? O que toca para nós como vasos, né? O que toca para nós como vasos? Vamos ver? Porque é muito interessante. Nós somos vasos e como vasos nós passamos por aperto. Também passamos. O vaso, o barro, né, o vaso que é feito do barro, a última fase dele é forno. Então vamos ver nós aqui o que acontece, né? Vamos ver aqui. Já botei no ar ali, tá, maravilha, né? Então vamos aqui. É assim, ó. A sétima fase é a última. Ele não vai ser longo não, mas presta atenção. Esta fase é a mais importante para o obreiro. Ele já está pronto para começar a desenvolver o seu ministério. Já passou por todas as fases e agora terá que pôr em prática tudo quanto o Senhor lhe concedeu, através do Espírito Santo. Todo cuidado é pouco, porque enquanto permanecer como um vaso inteiro, poderá ser usado em diferentes ministérios da igreja, como Deus quiser usá-lo.
O obreiro está lá. Eu acho interessante isso. É uma fase bem interessante, realmente. Tem muito obreiro que estuda, mas tem muitos obreiros que não estudam. Vão pela chamada, mas deveriam se preparar também estudando para conhecer. Isso é importante. É muito importante você conhecer aquilo que você vai falar, aquilo que você vai desenvolver. É muito importante você conhecer, né? O Espírito Santo te vai. Por isso que Jesus disse, ó, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? Ele vai, olha só, ele vai te lembrar de todas as coisas que eu te falei, quer dizer, você tem que estudar para conhecer, e ele vai te ensinar, quer dizer, ele vai te revelar coisas que estão escritas lá que você não viu. Então, é por isso que é importante estudar. Quem estuda, quem faz o trabalho, né, o chamado, né, de pastor, de missionário, tem que saber aquilo que vai fazer. Porque o médico tem que estudar para ser médico, o advogado tem que estudar para ser médico, e assim vai. Ladrão não estuda para ser ladrão, ele só rouba. Não é assim? Mas nós não, nós temos que estudar. Conhecer um pouquinho sobre aquilo que vamos fazer. Então, o obreiro está ali. Aí ele se senta sempre no primeiro banco da igreja, com baita biblião grandão, assim, se senta lá com aquele terninho bonito, está lá sentado. Aí às vezes fica lá, aí pastor, será que o pastor vai me ver hoje? Será que o pastor vai olhar para mim hoje? Eu não fui assim não, cara, eu estava fugindo, não queria saber não. Mas é que eu estou. Mas é assim que acontece, né? O obreiro está lá. E às vezes o pastor não viu, porque não é tempo, né? Porque a Bíblia diz que o obreiro tem que se apresentar pronto, né? Como aprovado. E às vezes está faltando passar pelo resto da prova, que não passou. É o caso do vaso. O vaso, imagina o vaso todo bonitão, lindão, prontinho e tal. Ele, vamos supor que ele pensasse, né? O vaso está lá, um vaso bacana, legal. Agora eu vou embora, agora eu vou para casa do milionário, agora eu vou para... Não, peraí, você não vai enganar não, você vai passar agora no fogo, cara. Ixi, credo. Aí vai entrar na fornalha. E o vaso na fornalha é para endurecer ele, para deixar ele rígido. E se ele rachar lá dentro, esquece, joga fora. Sabia disso? Joga fora. Nem serve fazer mais nada. Não serve para voltar a ser barro. Negócio meu compadre. Tá pensando que é brincadeira? Somos nós. Mas vamos aqui, vamos ver nós aqui. Vamos aqui mais um pouquinho aqui. Vamos aqui. É lógico. Agora vamos aqui, tá escrito assim, olha. Mas mesmo assim, tá aí, ó, na página da rádio. Mesmo assim, depois de tudo isso, ainda continua sendo um vaso de barro simples. Faltou uma letra aqui, né, amigo? É simples. Faltou aqui uma letrinha, né, amigão? Pô, põe lá o simples, né? Você sabe fazer, né, amigão? Um vaso simples, né? Sendo um vaso simples e frágil, igual a qualquer outro vaso. Porque vaso de barro, não importa o tamanho. O vaso de barro não importa a altura, a largura. É de barro do mesmo jeito, compadre. Se é de barro, nunca vai ser de argila, de porcelana, nunca vai ser de madeira, nunca vai ser de vidro, não. Ou de amianto, não, nunca vai ser. Vai ser barro. E o vaso de barro é frágil, você sabe disso. Qualquer batidinha ele quebra. O negócio é sério, gente. Para pra pensar, hein? Bom, aqui. Assim como um vaso, né? Se nós esquecermos que somos de barro, aqui nós faltou um acento, eu tenho que botar para não ficar nos. Que nós, né, somos de barro, porque nós somos de barro também, né? E você vai ver uma coisa interessante aqui. Agora sim, nós, né, somos de barro. Então o que acontece? Vê que eu arrumo rapidinho, né? Que nós somos de barro, se nós assim como um vaso, né? Se nós esquecermos que somos de barro, podemos cair e sermos quebrados. E um vaso, aos pedaços, será apenas alguns cacos que não servem para serem usados na obra de Deus. Aqui uma coisa muito séria, porque o diabo tem trabalhado em vasos escolhidos. Vasos escolhidos. Vamos dizer assim, vasos especiais. E o diabo tem usado.
Tem usado eles. Tem feito eles caírem. Seja através do adultério, através do divórcio, através do roubo, do engano, da mentira, né? Tem usado. E esses vasos, que eram vasos de honra, vasos importantes para Deus, eles se quebraram. Porque nós temos que entender uma coisa. Com tudo nesse mundo, presta atenção que eu vou te falar. Com tudo nesse mundo, se faz alianças. Ok? Essa é a verdade. Se faz alianças. Entendeu? Agora, você acha que Deus não iria fazer uma aliança com aquele que ele chama? Claro que ele faz. E a aliança de Deus é uma aliança que é para não ser quebrada. Mas muitos têm quebrado essa aliança. Então aquele vaso que Deus escolheu, que o Senhor escolheu para fazer a obra, ele cometeu uma falha aqui, rompeu aquela aliança. Ele deu uma rachada grande, dependendo de uma rachada grande. A sorte nossa é que Deus não nos joga no inferno, que nem faz o oleiro. O oleiro, quando o vaso ele vai no fogo, que é a última etapa dele, que é a sétima, que é o caso aqui. E ele fica no fogo um tempinho para ele, além de secar, ele ficar rígido e poder depois fazer o que você precisar, pintar, envernizar e etc. E se ele rachar ali, joga fora. Não é mais reaproveitado, não tem como. No nosso caso como ser humano, não. Deus ainda vai te dar uma colher de chá, Deus ainda vai dar uma colher de chá para nós, para que nós possamos ser salvos, a um que seja pelo fogo, pela dor, pela tristeza, enfim. Por isso que nós não podemos vacilar. Nós não podemos. Nós temos que estar atentos. Temos que estar cuidadosos. Vigiando sempre e orando. Como Jesus disse. Olha, você vigia, hein? Mas também ora. Não é orar e vigiar. É o contrário. É você vigia primeiro. E ora. Se você está vigiando, você está atento. Você está vendo. Então o obreiro ele tem que estar preparado nessa área. Porque ele vai enfrentar as tentações. Vai enfrentar muitos tipos de tentações. E é um vaso. E se ele rachar nessa prova de fogo que Deus pode permitir, você sabia disso? Deus pode permitir que o obreiro seja tentado. Porque é a última parte, para ele estar ali como vaso de honra. Mas muitos têm rachado antes. De uma forma ou de outra. E o vaso rachado, você já sabe. É engraçado, tem vasos que são muito bonitos. Né? Eu me lembro que eu colei alguns vasos. Ele era tão bonito, a mulher disse, eu gosto tanto desse vaso, ele é tão lindo, né? Quebrou aí, em quantos pedaços? 2 pedaços, não dá pra tu colar? Eu digo, dá. Aí você cola o bichinho lá, mas fica aquela marca de rachado. Sabe o que se faz com aquilo? Bota pra trás, pra ninguém ver. Mas tá rachado o bichinho. Tá entendendo? Ok? Você tá entendendo? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então nós somos importantes para Deus. E somos odiados pelo inferno, pelo diabo. E o obreiro, quando chega nessa fase que é a última, é a prova de fogo. Ele vai passar. Vai passar. E não tem como. Agora, se ele rachar aí, já era, compadre. Vai servir para estar sentado no banco. E daí para ir para o céu. E olhe lá, hein? Ainda agradeço a Deus. Mas para ser um vaso de honra na casa do Pai, já não vai dar mais. Porque não vai poder encher de unção. Não vai poder já encher daquilo que Deus queria dar para ele. Porque ele rachou. E acontece isso. Hoje está cheio de vasos rachados. Que você vê que eles se esforçam. Vasos humanos, claro. Se esforçam e pulam, e esperneiam. Mas não é mais aquilo que era espontâneo. Que era de graça. Dado. Esse é o nosso desafio como vaso. Por isso que eu falo que ser homem de Deus hoje não está fácil.
Porque o diabo tenta de todas as formas. Ele tenta mesmo. Porque quanto menos vasos de honra tiver, para ele, melhor. É menos força dentro da igreja. E o que está faltando. Né? Então vamos aqui, ó. E uma das coisas que o diabo tem trabalhado muito, e a Bíblia, é interessante que a Bíblia adverte. E quem advertiu foi quem esteve na riqueza. Engraçado. Não deixou de ser, mas deixou de seguir a riqueza. Engraçado. Porque ser rico não é pecado. As pessoas se enganam. Não. Se você tem já uma estrutura na vida de riqueza, amém. Agora, a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos, quer dizer, você é pobre e você luta para ser rico, e olha, vem até a mulher para ser rico, cai em grandes tentações, está escrito. Está escrito. Mas se você conhece a Jesus em uma posição de bem de vida, está rico, está beleza, não é pecado, você não tem que ir. Jesus vai e mostra para o moço rico, não é que ele tinha que ficar pobre. Não era isso que Jesus queria do rico, daquele moço. É que ele tivesse sensibilidade no coração dele e compartilhasse com os pobres naquela época. Foi isso que Jesus veio ensinar. Né? Então aqui, o nosso irmão Mateus, que era publicano, não era republicano, como aqui nos Estados Unidos, que é um partido político, não, ele era publicano, ele era um publicano coletor de impostos para o povo romano. Ele era um homem rico. E ele tinha um coração meio mole. Mole no sentido de ser misericordioso. Só que ele tinha que agir com autoridade por causa dos romanos que sempre estavam com eles. Com ele, no caso, os soldados. Até quando ele conheceu Jesus. Interessante isso. Quando ele conheceu Jesus, Mateus, que era coletor de impostos, era rico. Zaqueu era rico, era o mais rico de todos, era o chefe. E eles foram conhecer Jesus. Né? Zaqueu quis conhecer Jesus. E Mateus, Jesus se apresentou a ele. E ele ficou quebrantado. Ele largou a carreira de publicano. Ele largou para ser discípulo. Não é viver como pobre, que Jesus nunca passou fome, nada disso. Mas era viver uma vida simples, de simplicidade, tendo tudo. Porque ele tinha. Ou tu pensa que ele ficou pobre? Nada. Então ele vem e escreve o que ele escreveu aqui em Mateus capítulo 6, 24. Ele diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. E é o que se muito faz hoje. Quantos obreiros, pastores, enfim, eles se nomeiam, né, hoje. Hoje as pessoas se nomeiam, né? Então, antes, eles querem ser ricos. E aí a riqueza tem cegado a muitos. Eles têm ficado cegos. Estão esquecendo o que Jesus disse. Misericórdia. Eu quero misericórdia. Amor e misericórdia. Está faltando hoje. Por causa do quê? Porque muitos querem ficar ricos. E sem pensar que eles morrendo não vão levar nada. E depois vão ter que prestar conta de tudo isso. Então, é muito interessante você prestar atenção na palavra. Você pode ter muitas coisas. A Bíblia não é contra você ter. A Bíblia é você querer servir a uma coisa que você não deveria estar perseguindo. Entendeu? Porque se você tem o suficiente para viver, você já é próspero. Então Mateus vem dizer o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, quer dizer, as riquezas. Por isso que ele falou isso. Foi por isso que ele falou isso. Porque quando ele estava do lado de lá, coletando impostos, ele era rico. E ele não tinha amor, ele não tinha misericórdia, no sentido de querer fazer as coisas porque ele era pressionado. Mas quando ele conheceu Jesus, a única forma de ele poder pôr em prática o que ele sentia era deixar de ser rico no sentido de coletor de impostos. Mas ele não vendeu nada, não perdeu nada. A Bíblia não mandou. A Bíblia não fala que ele teve que vender, não. É que nós precisamos entender os propósitos que a Bíblia foi escrita. Então, se você hoje é um chamado e quer ser rico, você não vai conseguir nenhum nem outro.
A não ser que você faça aí as trapaças que todo mundo tem feito por aí, né? E muitos têm feito. Trapaças, enganos, roubos, etc. E Mateus escreve isso. Você não vai poder servir a dois senhores? Ou você vai servir a Deus ou vai servir a riqueza. E a riqueza você não serve. Você é escravizado por ela. Você entendeu? Você é escravizado. Porque o rico, quanto mais tem, mais quer. Deveria ser o contrário. Quanto mais você tem de Deus, mais você deveria querer. Mas na realidade não tem sido assim. Não tem sido assim. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Porque quanto mais de Deus nós temos, mais nós deveríamos buscar. Assim como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses. Ó, se você ressuscitou com Cristo, ei, busca as coisas de cima, né, meu? Se liga, cara. Pensa nas coisas de cima, meu. Não foi o que o apóstolo Paulo falou? Então, Mateus escreveu com muita propriedade o que ele falou. Ele falou de algo que ele viveu. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Não dá. Se você nasceu num lar de muita fartura, não adianta você querer ficar rico. Você vai cometer muitos erros no caminho. E vai deixar de cumprir muitas coisas que estão na palavra. Uma delas é a misericórdia e o amor. Ele deixou de fazer o que estava fazendo porque ele queria pôr em prática o amor e a misericórdia. Interessante isso aqui. Muito lindo isso aqui. Isso é a palavra de Deus. Rapaz, Jesus não fez nada sem saber. Jesus sabia tudo quanto ele fez, ele sabia que ia fazer. Não foi por acaso. Não, não. Por acaso fazemos nós. Mas ele não. Não, ele não. Presta atenção aqui. Marcos não foi discípulo de Jesus. Não, não. Onde é que mostra na Bíblia que Marcos estava lá? Marcos conheceu os discípulos. Marcos vivia em um outro lugar, em uma outra cidade, em outro país, em outro lugar. E Marcos se interessou pelos feitos de Jesus. E começou a interrogar discípulos de Jesus. Começou a perguntar. Então o que acontece? Uma das falas que Marcos escreveu foi essa aqui. Ó. Com certeza alguém falou para ele. E ele vai escrever, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ai, meu pai. Hoje isso é o que mais o povo quer. Isso é o que mais os líderes, esses caras aí, querem mesmo. Se senta lá como fosse o dono do mundo e quer que fique 200 pessoas ao lado para servir. Sendo que, na verdade, ele é que tem que servir. Não estou dizendo em comida, essas coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus serviu o tempo inteiro. Jesus fez o tempo inteiro. Jesus o tempo inteiro mostrou o que é servir. Mostrou o que é fazer obra. Mostrou o que é ter misericórdia. Mostrou o que é amar. Jesus. E hoje dizemos que somos servos de Jesus. E não fazemos quase nada do que ele nos mostrou. Não fazemos quase nada do que ele nos ensinou. E somos servos de Jesus. Eu tenho que dar risada. Não, nós somos servos de nós mesmos. Psst, desculpa. Eu me sirvo a mim. E o resto que se dane. Hello. É por aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Servir é dar de você, é amor, pôr em prática. Atender, ajudar, chorar, sorrir. É isso, com as pessoas. Eu aqui sofro com as pessoas aqui, longe. As pessoas me ligam, me mandam mensagem. E eu oro por eles. Falo com Deus por eles. Sinto a dor deles. E tendo as minhas próprias dores, os meus próprios sentimentos, meus próprios sofrimentos, eu tenho que também compartilhar os dos outros. Ou então nós não somos servos de ninguém. Porque dizer que é servo de Jesus e se servir a si próprio. Porque Jesus veio. Ele veio para servir, não se servir demais. Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Hoje tem muitos obreiros pondo outros no inferno. Tem muita gente que não tem amor não, gente. Tem muito obreiro hoje que está aí, em muitas igrejas, que eles não têm amor por ninguém, não. Não tem misericórdia não, passa por cima mesmo, atropela igual aquele trator que amassa pedra para passar o piche. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que o nosso mestre Jesus ensinou. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes nós temos que pensar que estamos perdendo, mas nós estamos ganhando. Porque quando você se humilha, você será exaltado. Agora, quando você se exalta, você será humilhado. É o que diz a palavra. Não adianta. Eu falo sempre aqui em casa, a gente vai para o céu não é conforme eu acho, conforme eu penso. Para ir para o céu é conforme está escrito na palavra. E ponto final. Não adianta discutir. Eu não vou discutir. Quando é com Bíblia, eu não discuto. Falo, eu não vou discutir com você Bíblia. É o que está. E eu creio no que está e acabou. Pronto. Esse é o assunto. Então, Jesus disse, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O obreiro vai ter que fazer isso. É a última fase do vaso humano. Agora ele já está pronto, de paletó e gravata. Agora tem muito que se enche, né? Agora. Não, compadre. Não é agora, não. Agora nada. Agora você vai servir, meu. Agora você vai servir. Quem está servindo aqui? Eu estou na rádio. Estamos em 71 países. Quem está servindo? São eles? Não, sou eu. Eu estou servindo. E sirvo com prazer. Sirvo com alegria. Com honra. Sabe? Me dá, nossa, uma satisfação muito grande saber que Deus tem nos levado. Saber que Deus tem nos usado. Que Deus tem nos feito servos. Maravilha. Maravilha. Tem sido assim. Vamos para terminar. Vamos para a última fala. Não sejais vagarosos. Olha o que diz. Aqui é Paulo que escreveu a igreja de Roma. Porque em Roma ficou estabelecida igreja. Olha o que Paulo escreve para os irmãos lá. Não sejais vagarosos no cuidado. Você está cuidando, meu? Não seja vagaroso, não. Sabe, põe atenção, cuida mesmo de verdade. Faça de verdade. Não seja vagaroso. Em outras traduções, não seja preguiçoso. Sede fervorosos no espírito. Ai, meu Deus do céu. Fervor parece que as pessoas já não sabem mais nem o que é. Não está falando de ferver o café lá não, viu, gente? Não está falando aqui de ferver água não, viu? Ferver chá, não. É ser quente espiritualmente. Você sabe o que é fervoroso? É você que vai para... quando você sabe que vai para a casa de Deus, vai para o templo, que hoje é chamado de igreja, você já está se arrumando dando glória a Deus, falando em línguas, orando. Desejoso. Vou para a casa do Pai, agora eu vou chegar lá e vou louvar ao Senhor. Vou aproveitar para agradecer ao Pai. É isso que é fervoroso. E quando chegar na igreja, aleluia, glória a Deus, estamos aqui. Isso é fervoroso. Mas hoje o fervor de muita gente acabou. Hoje muitos pregadores têm que pedir para você até dar um aplauso. E muitas vezes tem que te dizer, poxa, você deixou de dar um glória a Deus. Você me desculpa. Nós estamos fora da palavra, gente. Olha a palavra. Não estou dizendo eu, não sou eu que estou. Eu estou dizendo que está na palavra. É Bíblia. Ué. Então para que temos esse livro aqui? Para enfeitar as prateleiras de casa? Os móveis de casa? Não. Isso aqui é para ser vivido. Ser praticado. Ou pelo menos tentado praticá-lo. Que não é tão fácil, mas não é tão difícil também. E o apóstolo Paulo diz aqui, diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. O espírito de muita gente hoje está morto. Por que Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar? É exatamente isso, porque é o espiritual. O espiritual move tudo. Se o espiritual não tiver, meu querido, somos que nem mortos. É como estávamos antes de Jesus passar por o que ele passou num dia como hoje.
A crucificação dele. Nós estávamos todos mortos. Se você vê, os sacerdotes eram todos adúlteros, eram todos ladrões. A maioria dos ladrões. Os lá de cima, os que estavam em cima. E hoje? E hoje? Há muita diferença? Mas nós temos a Bíblia. Lá eles tinham as leis, eles não serviam. E hoje nós temos a Bíblia. E nós servimos. E nós seguimos. Aí o apóstolo vem diz mais. Servindo ao Senhor. Você tem que estar com o teu espírito fervente para servir o Senhor. Está disposto até o dia que o Senhor diga que chega e te leve embora. Ou manda você parar. Do contrário, não vamos seguir fazendo. Ou você pensa que já não tive vontade de fazer tanta coisa. Alegrai-vos na esperança. Qual é a tua esperança? Qual é a tua esperança? A minha esperança é a esperança da glória. Que está em quem? Que está em Jesus. A minha esperança está em quem? Está em Jesus. E é uma esperança viva. E que não vai morrer mais. A do mundo ainda vai morrer. Eles dizem lá que a última que morre é a esperança, né? Pois a minha esperança já morreu. Um dia como hoje. E no terceiro dia ressuscitou e está vivo. E esperando para vir buscar o seu povo, aqueles que amam, aqueles que estão aguardando a sua vinda. É isso que eu estou aqui nesse aí, eu estou nesse grupo aí. Por isso está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Não é fácil não, cara. Olha, ser paciente na tribulação, só eu sei como é que é o negócio. Ora, perseverai na oração. Sempre falando com Deus. Sempre. Não pode deixar de falar com Deus. Então essa é a verdade. Os obreiros estão aí. Muitos ainda nem passaram no último estágio, que é esse, onde vem o bombardeio do inferno para tentar nos derrubar, para tentar nos acabar. Ainda, muitos nem têm ideia. E muitos nesse processo caem. Assim como muitos vasos que o oleiro fez, ficou bonito. Oh, que vaso lindo, agora vamos botar no fogo. Se ele rachou ali, já era, já foi. Pode jogar fora. Nós não somos de jogar fora. Nós somos de ficar sentado no banco depois, gemendo, para poder ser salvo. Mas e não vai ser mais vaso de honra. Porque os vasos que passam lá no fogo do oleiro, lá naquele fogaréu, ele saiu dali, pronto, esse está pronto. Esse vai para a casa dos bacana, né? Aí vão pintar, vão fazer, pá. Esse aí tá bacana. Não é assim? A mesma coisa o obreiro. O obreiro passou. Deus falou: agora esse cara tá bom para ir. Tá bom para fazer um negócio. Porque ele aprendeu tudo. Por isso está aí os versículos da palavra para nós. Então, meus queridos, não adianta. Nós precisamos aprender com a palavra. Olha, se a palavra não nos ensinar, não vai ter nenhum teólogo que te vai ensinar. Me desculpa. Eu digo teólogo porque assim dizia meu pai. Porque tem muito teólogo que quer ensinar hoje e ensina coisa errada. Eu tenho escutado tanta coisa errada. Gente, eu tenho escutado tanta coisa errada. Nossa, eu escuto coisas que eu falo: está errado, isso não é verdade, isso não é assim. Está errado, quer explicar uma coisa que não é certa. Está explicando uma coisa que não é o correto. Escuto. Eu falo sério, escuto. E eu falo: não, biblicamente isso não está certo, isso está errado. Fica um pouco light, sabe? Fica... Não. Então, meus queridos, é obreiro? Então se preparem, hein? Já passou pela prova última? A prova de fogo? Então se prepara, porque você vai ser vaso de honra. Não ainda? Então se prepara, porque vai passar. Tá certo? Que palavra, né? É para todos nós. Vamos lá então? Vamos agradecer a Deus por esse dia e que você desfrute desse dia de sexta-feira. Aqui nos Estados Unidos não é feriado, né? Muitos não trabalham, outros trabalham. Domingo alguns mercados abrem, outros não. E nós seguimos aqui fazendo a obra de Deus através da Rádio Off Internacional.com e através da fanpage da rádio. Já entramos em 71 países em 4 anos, vai fazer 4 anos, e já passamos de quase 11.500 pessoas, né?
Estamos com quase 10 mil hinos, 3 idiomas de pregações, às vezes 4. E aqui seguimos. Vamos seguir fazendo a obra de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele vai fazer. Amém? Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é nosso Deus e o Senhor é nosso Pai. Ninguém nos amou como o Senhor e ninguém vai nos amar. Por isso, Pai, nós queremos retribuir o nosso amor, dando-nos, Senhor, nossas vidas para que Tu faça conforme o Teu querer. Abençoa nossos irmãos, nossos amigos e aqueles que nos assistem pela rádio, pela fanpage e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Que o Senhor fale, Senhor, aos corações segundo a Tua vontade. Precisamos do Senhor, não podemos viver sem Ti, pois Te damos graças por tudo e o fazemos. Em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.